Polícia Federal cumpre mandados contra esquema de corrupção nas eleições de 2024. E você vai ver ainda. Cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal analisam alternativa à proposta de anistia para os ataques de 8 de janeiro. E ainda, terceiro dia de campanha internacional, Romênia recebe missionário R.R. Soares para culto especial. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 16 de abril. Chegamos ao vivo com as principais notícias. E olha, nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que discutem na Justiça a contratação de trabalhadores que atuam como PJ, pessoa jurídica. As ações tratam da legalidade dos contratos envolvendo o trabalhador autônomo para prestação de serviços. Esse tipo de contratação de pessoa física que atua como empresa pode ser vista como uma fraude às regras trabalhistas. Recentemente, o plenário do STF decidiu que será firmado um entendimento geral sobre essas relações, que deve ser seguido por todas as instâncias da Justiça. Ainda não há uma data para esse julgamento. Na oportunidade, os ministros devem analisar a validade desses contratos, a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve apresentar as provas da existência ou não da pejotização, o trabalhador ou o contratante. Na prática, o Supremo vai decidir se esses contratos são válidos para determinados setores ou se eles configuram fraude na relação trabalhista. E olha, essa decisão tem gerado debate sobre seus impactos e a competência da Justiça do Trabalho. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora ao vivo com Tiago Bernardo Correia, advogado, especialista em direito trabalhista. Bom dia, doutor Tiago, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, o ministro Gilmar Mendes, ele justificou que decisões da Justiça do Trabalho têm sobrecarregado o Supremo e argumenta o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho do argumento dele, tá? Abre aspas, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando uma multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o na prática em instância revisora de decisões trabalhistas, fecha aspas. Qual seria, doutor, esse descumprimento ao qual o ministro se refere por parte da Justiça do Trabalho? Na verdade, o que acontece é que o Supremo tem se tornado um órgão, além de um órgão jurídico, um órgão político. Porque nessas questões trabalhistas, a meu ver, o Tribunal Superior do Trabalho, que já analisa questões constitucionais, deveria ter, já possuem, na verdade, ministros muito bem capacitados, especializados na área trabalhista, para decidir essas questões constitucionais. Tudo bem que o STF é o guardião da Constituição Federal, porém, o TST, que é um órgão superior do trabalho também, é um Tribunal Superior do Trabalho, ele já analisa essas questões constitucionais. E a própria CLT, ela já faz o regimento dessas questões trabalhistas envolvendo, por exemplo, a pejotização. A pejotização nada mais é do que uma questão muito já antiga na legislação trabalhista, nos tribunais trabalhistas, que envolve essa questão aí da validade do contrato PJ nos casos que uma pessoa física ela é obrigada a constituir uma empresa, abrir um CNPJ, para ela sozinha prestar esses serviços para uma outra empresa. E é um pouquinho diferente da pessoa jurídica
de fato, porque geralmente uma pessoa jurídica, uma empresa, ela tem funcionários, ela tem lá toda a parte fiscal que presta serviços. E com relação ao PJ, o PJ ele nada mais é, na pejotização, que uma pessoa física que só abre um CNPJ para continuar prestando os mesmos serviços, prestando subordinação, né? Então ele fica subordinado à empresa, tem que cumprir as regras da empresa que contratou, e isso acaba desvirtuando o contrato de trabalho. Você só tira a pessoa física para colocar uma pessoa jurídica, só que na prática continua sendo aquela pessoa física insubstituível, preenchendo todos os requisitos do vínculo empregatício, e isso é uma fraude aos direitos trabalhistas. E o que acontece? Aumenta a informalidade, e com o aumento da informalidade aumenta a fraude até aos cofres públicos, porque a empresa contratante ela vai deixar de pagar os impostos, né, decorrentes da relação de emprego. Agora, como que ficam, então, essas ações, doutor? As ações foram paralisadas, ok, mas aquelas que já estavam correndo, que, por exemplo, que algumas empresas tiveram que fazer as indenizações que foram definidas na Justiça, ou ações que recorreram da decisão, como que ficam, então? Então, se teve recurso, né, o recurso ele fica paralisado até o julgamento desse tema pelo STF. Agora, o que não teve recurso, se transitou em julgado, fica valendo o que transitou em julgado. Aí não tem mais possibilidade de recurso. Doutor, olha, muito obrigada pela sua análise, pela explicação. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho hoje, mas eu quero agradecer já demais a sua disposição aqui de nos atender. Até uma próxima, e eu espero com um tempo um pouquinho maior para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada, um ótimo dia. Eu que agradeço e fico à disposição. Um ótimo dia para todos. Muito obrigada. Nós acabamos de falar com Tiago Bernardo Correia, advogado, especialista em direito trabalhista. E olha, agora a gente muda de assunto. Os estados e o Distrito Federal podem aderir ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, que prevê descontos e financiamento dos débitos a perder de vista. Em troca, os estados vão receber recursos para investir nas áreas de maior necessidade. Os estados já podem aderir à nova renegociação de dívidas com a União até 31 de dezembro. O Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados vai oferecer descontos em juros e financiamento do saldo das dívidas estaduais em até 30 anos. Além disso, quem aderir ao programa vai poder contar com recursos para o Fundo de Equalização Federativa, que distribuirá dinheiro para investimento em educação, segurança pública, saneamento, habitação, transportes e outras áreas. Administrado pelo Banco do Brasil, o FEF terá 20% dos recursos partilhados, conforme o inverso da dívida estadual, ou seja, quem deve menos recebe mais. A ideia é que os estados pouco endividados e bons pagadores sejam recompensados com mais investimento. O PROPAG também permite que os estados amortizem até 20% do saldo devedor, oferecendo ativos à União, como empresas estatais locais, royalties de petróleo, imóveis, créditos a receber e dívida ativa estadual ou distrital, entre outras. Em troca, os estados terão menos contrapartidas em investimentos diretos. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse que o PROPAG vai permitir aos estados ampliar o investimento em cerca de 20 bilhões de reais por ano. Já a União deixará de receber de 20 a 25 bilhões de reais por ano dos juros da dívida dos estados. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou a importância da educação e a qualidade da mão de obra nacional durante visita a uma fábrica de automóveis em Resende, no sul fluminense. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta terça-feira na fábrica da montadora japonesa Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, dia em que o complexo industrial local completou 11 anos de atividades.
O antigo líder sindical aproveitou a oportunidade para destacar a qualidade da mão de obra brasileira, que, segundo ele, não deve nada a nenhum trabalhador no mundo, nem russo, nem chinês, nem japonês, nem americano. Então, investir em educação, Thaís, não é mais do que obrigação. Não haverá outra saída para o Brasil se a gente não investir em educação, e vocês têm que estudar, porque senão esse país não vai dar o salto de qualidade que o país precisa. Durante a visita, Lula assinou o decreto que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação, documento que estabelece marcos para eficiência energética, reciclabilidade e segurança que fabricantes e importadoras de veículos devem seguir para a comercialização no Brasil a partir de junho. Batizado de Mover, só em 2025, o programa prevê 3,8 bilhões de reais de incentivos. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Teatro Invisível 2, sobre uma rede de desinformação que atuava em períodos eleitorais. As investigações indicam que atores que eram contratados para encenar diálogos em locais de grande circulação para influenciar o eleitorado foram pagos com dinheiro público. A investigação busca recuperar cerca de 3,5 bilhões de reais de prejuízo causado aos cofres públicos. Os agentes saíram às ruas para cumprir 10 mandados de busca e apreensão. O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, é um dos alvos. A Justiça ainda determinou o bloqueio nas contas dos investigados de valores que somam os 3,5 bilhões de reais e a suspensão das atividades econômicas de 8 empresas. Também há mandados de busca de 2 candidatos a prefeito derrotados em 2024. O deputado estadual Valdeci da Saúde, que concorreu em São João de Meriti, e a Arão, postulante em Mangaratiba. Rubão, que disputou o subjudície em Itaguaí, ganhou a eleição, mas foi impedido de tomar posse. A PF foi para endereços na capital, Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba e Juiz de Fora. Essa segunda fase da Operação Teatro Invisível mira o financiamento das encenações. A polícia descobriu que os atores eram pagos com o dinheiro de contratos genéricos firmados entre prefeituras com 8 empresas. E o grupo criminoso destruiu provas que poderiam incriminar seus integrantes, armazenadas principalmente em meios digitais. Em setembro do ano passado, a Polícia Federal prendeu 4 pessoas. Em pelo menos 13 cidades do estado, a quadrilha contratava atores para fazer um teatro de rua, com a intenção de influenciar o voto, sempre desmoralizando determinados candidatos. Tudo era gravado com celulares ou câmeras e postado nas redes sociais, muitas vezes com legendas e montagens que reforçavam a falsidade. O grupo é suspeito de obstrução de justiça, Caixa 2, fraude em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro. A cúpula do Congresso e os ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, analisa uma alternativa à proposta de anistia para os ataques de 8 de janeiro, que está na Câmara. A intenção é reduzir a pena de condenados de menor importância. A atual lei de golpe de Estado não permite diferenciar financiadores, organizadores e líderes dos demais réus de menor importância. O STF e o Congresso pensaram em um projeto de lei para diminuir de 1/6 a 1/3 a pena de réus de menor importância. O mesmo projeto criaria uma motivação para aumentar a pena dos líderes da tentativa de golpe. A saída seria via Senado Federal com outro projeto de lei abordando o tema. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já se manifestou diversas vezes dizendo que a anistia não é uma pauta do Brasil. Apesar disso, agora, ele quer antecipar a uma eventual apreciação do tema na Câmara. Além disso, ele incumbiu seu antecessor, Rodrigo Pacheco, de estudar a melhor fórmula para viabilizar a diminuição de pena dos réus de menor importância. Mas a ideia enfrenta resistências no núcleo político do governo, que é contra a redução de se curvar diante dos golpistas. Como uma nova lei só pode retroagir para beneficiar o réu, ela só atingiria os executores de menor importância do 8 de janeiro. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros e militares de alta patente, acusados de liderar a tentativa de golpe, não seriam atingidos pela mudança.
E veja a seguir, terceiro dia de campanha internacional. Romênia recebe hoje missionário R.R. Soares para culto especial. E agora na sua tela vamos ver como que está o tempo em Chapecó, Santa Catarina, 23 graus, céu bem coberto. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com Redação Hit agora, pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. Após a taxação e a tentativa de acordos comerciais com diversos países, Donald Trump anunciou que o Departamento de Estado americano planeja uma redução sem precedentes do alcance da sua diplomacia. Programas e embaixadas em todo o mundo devem ser fechadas a fim de cortar o orçamento em quase 50%. O mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, comenta como essa decisão pode impactar o cenário mundial. A decisão do governo Donald Trump em cortar a verba do Departamento de Estado é muito preocupante do ponto de vista diplomático, porque boa parte das ações dos Estados Unidos é executada pelo Departamento de Estado, pela Secretaria de Estado, e que agora fica com um grande ponto de interrogação. Os Estados Unidos propuseram o corte, inclusive, de embaixadas em vários países europeus, o que significa uma diminuição muito grande no poder de trabalho dos Estados Unidos na Europa. Essa proposta ainda tem que ser avaliada pelo Congresso, ela não é uma proposta definitiva, mas que abre uma grande discussão sobre o papel dos Estados Unidos no panorama mundial nos próximos anos. E isso também abre uma grande oportunidade para a China em expandir o seu poder de fogo ao redor do mundo. Uma das propostas é cortar o investimento dos Estados Unidos na ONU. Os Estados Unidos, que hoje financia a maior parte do orçamento da ONU, simplesmente pararia de fazer esse financiamento. E quem hoje no mundo tem dinheiro para cobrir esse espaço? A China. Então, acaba sendo um presente que o governo americano, que o governo Trump e que o Doge do Elon Musk dão ao governo chinês. E ainda falando sobre o presidente americano, Trump intensificou sua guerra contra a prestigiosa Universidade de Harvard, que se recusa a atender às suas exigências. Depois de anunciar o congelamento de mais de 2 bilhões de dólares em fundos federais, ele ameaçou retirar as vantagens fiscais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que a Universidade de Harvard peça desculpas por não ter combatido, segundo ele, o antissemitismo em seu campus. Foi o que afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira. Primeiro, quando se trata de Harvard, como eu disse, o presidente deixou bem claro que eles devem seguir a lei federal. Ele também quer ver Harvard se desculpar, e Harvard deveria se desculpar pelo flagrante antissemitismo que ocorreu em seu campus universitário contra estudantes judeus americanos. Houve professores que disseram que ela havia se envolvido em comportamento discriminatório contra estudantes judeus. Claro, você teve o ex-presidente da universidade dizendo que o bullying e o assédio dependem do contexto. Você também tinha um acampamento em Harvard Yard que todos nós vimos diante das câmeras. A universidade não impôs disciplina formal a nenhum aluno por essas violações de conduta antissemita, incluindo a ocupação de um prédio do campus e a interrupção das aulas com megafones. O presidente acredita que Harvard deveria se desculpar com seus estudantes judeus americanos por permitir tal comportamento flagrante. Quanto ao status de isenção de impostos, eu o encaminharia ao IRS para quaisquer atualizações. Mais cedo, Trump ameaçou retirar vantagens fiscais recebidas por Harvard. E nesta edição nós vamos conhecer a terceira maior cidade da Romênia em termos de população, Timișoara, ou em romeno, Timișoara. Isso porque hoje moradores da cidade ou os arredores de Timișoara têm a oportunidade de participar de um culto ministrado pelo missionário R.R. Soares. O evento faz parte de mais uma missão internacional.
Viena, Timișoara destaca-se pela sua arquitetura austro-húngara e uma atmosfera multicultural, fruto de sua história marcada por influências romena, húngara, alemã e sérvia. A cidade também é um centro universitário, tecnológico e artístico. Em 2023, foi escolhida como capital europeia da cultura, o que impulsionou ainda mais sua visibilidade internacional e investimentos na área cultural. E antes de encerrarmos, vamos acompanhar agora o trajeto do missionário R.R. Soares pela Europa. Ontem, terça-feira, ele esteve na capital húngara, Budapeste, e embarcou nesta quarta-feira para a Romênia. E olha, Timișoara, algumas curiosidades, viu? Assim como Salina Torda, que vocês veem nas imagens. Por lá agora são 17 horas e 53 minutos, 24 graus neste momento. E Timișoara está localizada no oeste da Romênia, às margens do rio Bega. É um município com uma história rica e a presença contemporânea vibrante no cenário urbano e econômico do país. Com o tempo, a cidade ganhou vários nomes e nomes romenos que eu não me arrisco a pronunciar não, viu? Refletindo a sua diversidade cultural e histórica. Ela também é conhecida como Fortaleza de Timis. E Timișoara é a capital do condado de Timis e uma das maiores e mais importantes cidades da região histórica de Banato. E assim, a gente encerra a edição desta quarta-feira e olha, eu te lembro, não saia daí, não desligue a sua televisão, porque já, após o meio-dia, o missionário R.R. Soares estará ao vivo, direto da Romênia, ministrando mais um culto especial, fazendo parte da sua campanha internacional Acende uma Luz. E nós estaremos aqui na contagem regressiva, acompanhando tudo de pertinho. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.